Irmãos, boa noite. Hoje é um dia de festa, porque hoje é o dia dos pais. Quem tem ou teve, os que têm celebraram com alegria, com risos, com almoço. Os que não têm mais, certamente, relembraram também com alegria o ensino recebido. O Dia dos Pais é o dia dedicado a celebrarmos, a reverenciarmos os pais pelo muito que eles fizeram e que ainda fazem em nossas vidas. Mas em razão da natureza humana, o relacionamento com o pai muitas vezes é conflituoso. Jesus usa uma parábola para enfatizar o amor de nosso Pai conosco. Por isso, hoje vamos procurar refletir sobre como restabelecer o nosso relacionamento com o Pai Eterno. Para tanto, convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 15, verso 18. Lucas, capítulo 15, versos 18. É um sermão textual, restrito apenas a esse versículo. 15, versos 18, que diz o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que no Calvário nos salvou da tua ira, justificou nossos pecados em seu sangue, fez-nos nova criação, deu-nos vida eterna e abundante e o poder de sermos chamados filhos de Deus aos que creem no teu nome. Muito obrigado, Senhor, por este amor imensurável à sua criação. A tua palavra está exposta, Senhor. Usa-nos para que as pessoas possam ouvir e entender a necessidade que tem de aproximar de seu filho para entrar em teu reino. Perdoa os nossos pecados. Derrama a sua graça sobre nossas vidas. Dá-nos a tua paz. É o que pedimos, orando em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. A parábola do chamado filho pródigo é conhecida de todos, sejam cristãos ou não. Aí fora, o mundo conhece essa parábola. Aqueles e muitos que ainda não tiveram encontro com Jesus conhecem esta parábola. E ela é muito rica, porque nela é marcante o conflito existente entre pai e filho, que culminou numa separação dolorosa, mas também a forma generosa e acolhedora da reconciliação. E a gente percebe no texto claríssimo que o filho sofreu. Os irmãos conhecem a história. De manhã, o mensageiro falou de uma forma muito clara e brilhante a respeito desse texto. O filho
vai pelo mundo, pega o que ele achava que tinha direito, vai pelo mundo e, encantado pelo mundo, gasta tudo. Depois vem os dias dolorosos, de sofrimento, de fome, porque também teve uma escassez generalizada naquela região, e ele volta. Mas antes de voltar, ele avalia o sofrimento dele. Ele avalia que quando estava na casa do Pai não lhe faltava nada. Ele tinha honra, ele tinha respeito, ele tinha alimento, ele tinha carinho, ele tinha afeto. E aí, ao reconhecer que pecou, ele levanta. E quando diz levanta, é porque ele estava caído, ele estava morto, ele estava arrasado, ele estava desmoralizado, ele estava sujo, ele estava fraco. Mas quando ele se reconhece pecador, que é a primeira coisa que temos que fazer para nos reconciliarmos com Deus. Ele, quando reconhece a sua pecaminosidade, ele levanta-se. Levantar-me-ei. E ao levantar-se, ele diz: irei ter com meu Pai. Então os irmãos vejam que ele reconhece ser pecador. Mas o que é pecado? Quais são os seus efeitos sobre nossas vidas? Pecado é transgressão. Tiago disse: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. Nós viemos à Terra com o propósito de crescer e progredir. Para isso Deus nos criou. Para arar a terra, para crescer, para produzir, para multiplicar, para fazer coisas boas. Esse processo de crescer e progredir é um processo que leva a vida inteira. Ninguém para. Não para porque os filhos cresceram, continuamos, muitas vezes auxiliando os filhos no cuidado com os netos. Não para porque nos aposentamos, continuamos, muitas vezes cuidando do jardim de casa, atendendo às necessidades de um vizinho, de outro. Nós não paramos, porque progredir é um mandamento de Deus. Agir, se movimentar, fazer alguma coisa por alguém. Todavia, durante todo esse período nós pecamos. Por isso, quando Paulo escreve aos Romanos 3:23, ele vai dizer que todos nós pecamos e por isso estamos destituídos da glória de Deus. Pecado esse que surgiu no Éden. Pecado esse fruto da desobediência. Adão não cometeu adultério. Adão não roubou. Adão não matou. Ele desobedeceu. E a gente vê a injustiça dessa desobediência, porque Adão recebeu tudo, perdoe a expressão, de mão beijada. Ele recebeu gratuitamente o mundo que já estava preparado, um mundo que já produzia alimentos para ele, frutos, mas ele desobedeceu. Ele desobedeceu porque, ao ser criado, ele também tinha uma natureza
humana. E essa natureza humana falou mais alto e levou ele à queda. E ao levar ele à queda, o DNA do pecado foi transmitido a toda a geração. Os irmãos que estudam a ciência sabem que o DNA, ele se transmite, pode passar anos, décadas, séculos, milênios, que aquele DNA estará presente em quem nasce hoje. O DNA do meu tataravô vai estar em mim. Alguma coisa. E o pecado nos acompanha. E aí o que acontece? Nós, como esse jovem, ele se deixou contaminar pelas coisas boas da vida. Pelo desejo de curtir. Ah, mas essa casa aqui do meu pai está muito apática. Eu quero movimento. Eu acho que tem gente cantando e tocando um pagode lá do outro lado. Eu vou para lá. E vou chegar lá bancando, porque eu vou levar dinheiro, vou levar bens. Mas não pense que foi o dinheiro que levou ele a pecar. Porque senão um pobre nunca pecaria. Mas é o desejo de conhecer aquilo que o mundo ilusionista nos apresenta. A gente se ilude, sim. A gente se ilude com as coisas mundanas porque elas vêm pintadinha, lustrada, brilhando. E a gente acaba caindo como aquele jovem caiu. Só que ele reconhece que pecou. E aí, irmãos, vem um negócio interessante. Muitas pessoas, para entender o valor que Deus nos dá e tem conosco, muitos precisam perder e sofrer. Quantas vezes nós temos pão em casa, deixamos para lá, passamos uma manteiga, não quero comer não, deixa. E o pão envelhece, fica estragado, fica duro, você não aproveita. Mas aquele pedaço de pão que você jogou fora, você só vai saber que ele era bom na hora que o estômago estiver roncando e você não ter o que comer. O que aconteceu com esse jovem? Puxa, na casa de meu pai, os empregados comiam com fartura. E eu aqui experimento fome. Muitas vezes as pessoas sofrem e precisam sofrer para reconhecer que necessitam de Deus. São os autossuficientes. Eles saem achando que sozinhos resolvem tudo. Aí quebra a cara aqui, quebra a cara ali. Desculpa usar essa linguagem, mas talvez seja mais fácil da gente entender do que dizer tem um insucesso aqui, tem uma frustração ali. Não, quebra a cara. Aí vai reconhecer. E é isso que o jovem fez. Ele reconheceu através do sofrimento. Mas não é necessário se sofrer para reconhecer o valor do Pai. Algumas vezes pecamos devido à ignorância, outras devido às fraquezas e outras ainda devido à desobediência consciente. Mas sempre pecamos. Às vezes o filho peca porque ele ignora alguma coisa. Ele ignora as regras. Ele não entendeu as regras de casa e pecou porque não conhecia as regras de casa, a ignorância. Outras vezes ele peca porque ele é fraco. Ele se deixa levar pela falácia, pela sedução do mundo. É fraco.
Fulano, vai. Quantas vezes? Fulano, um copinho só. Vamos tomar um chopp? Um copinho só. E o cara não quer, mas é fraco. E aí, toma aquele copinho. Aí o cara, eu duvido você ser capaz de tomar outro. Tu não toma mais um. Ah, eu sou forte, eu tomo sim. Toma e se embriaga e se perde. E outras vezes não. É consciente, eu não quero, não vou fazer. E eu te desafio, pai, a fazer alguma coisa contra mim. É consciente. Mas sempre pecamos. João ensina que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 8. É verdade. O autossuficiente, ele se justifica. Eu sou bom. Eu não peco. Já está pecando na sua arrogância, na sua autossuficiência. Mas veja, para não fugir do texto, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Isto aí é A, o reconhecimento do pecado. B, o arrependimento. Levantar-me-ei também é o arrependimento. Ele se arrependeu. Depois de tanto sofrimento, ele se arrependeu e se levanta e vai ter com o Pai. E é verdade. Se nós queremos reatar o nosso relacionamento com o Pai, nós precisamos nos arrepender. E esse arrependimento, ele surge desde os tempos de Adão até os dias de hoje. Todos nós precisamos nos arrepender. Mas há uma pergunta: o que é arrepender-se e de quê? Porque quando a gente diz para uma pessoa, você precisa se arrepender, ele pode achar muito vaga essa assertiva. E quase sempre, quando eu converso com aqueles que eu levo a palavra no evangelismo pessoal, eu tenho uma resposta, parece que gravada. Arrepender de quê? Amigo, você precisa se arrepender. A primeira, quase sempre, de 10 que eu falo isso, pelo menos uns 8 respondem: arrepender de quê? Porque as pessoas não têm ainda consciência do pecado. Então você tem que mostrar que ele é pecador. Mas o arrependimento, por que precisamos de arrependimento? O que é arrepender? Arrependimento é o meio que nos foi dado para nos libertarmos dos nossos pecados e recebermos o perdão de Deus. É isso. É simples. Não precisamos rebuscar. É o meio que você tem de se libertar dos grilhões do seu pecado e ser perdoado por Deus. O arrependimento é o primeiro grande procedimento para nos reaproximarmos de Deus. Mas ele exige renúncia. Ele exige abrir mão daquilo que faz parte do viver mundano, relacionados por Paulo aos Gálatas, e que, como punição, fomos deserdados do reino de Deus. Por favor, Gálatas 5, versos 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões,
heresias. Deixa eu que eu não estou conseguindo ler. Deixa eu pegar aqui, por favor, 2 minutinhos só. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É dura esse ensino de Paulo. É duro. Se as pessoas pudessem avaliar a tristeza que é não herdar o reino do nosso Criador, as pessoas certamente mudariam o rumo das suas vidas. Mas aqui está uma grande verdade, porque são os frutos da carne. Não porque os frutos da carne sejam ruins, e são, mas porque os frutos da carne militam contra os frutos do Espírito. Só por isso. A carne permite que haja esses pecados. E por isso eu tenho uma coisa, perdoe se eu falo de mim, mas eu tenho uma coisa, vez por outra, eu leio Gálatas 5 a partir de 19. Leio como se fosse um espelho para mostrar se eu estou vencido, preso aos frutos da carne. E depois leio os versículos que vai falar dos frutos do Espírito. E busco saber se estou vivendo nos frutos do Espírito, que o versículo 22 vai dizer. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então a gente tem que fazer, vez por outra, essa comparação, principalmente nós que já somos filhos amados de Deus. Porque o inimigo pode pegar uma falha nossa e nos fazer ter inveja, por exemplo. Inveja. Puxa, que carro bonito aquele irmão tem. E o olho às vezes é tão grande que o irmão bate lá na frente com o carro. Como tinha um personagem na televisão que fazia isso. Quando ele olhava, como é bonito. Aí, caía a casa, caía tudo. Sem querer. Às vezes o cara não é um invejoso, mas o inimigo passa e pá, pega ele. Então nós precisamos de vez em quando pegar esses versículos e fazer um confronto conosco, com nós. Porque quando nós nos confrontamos, nós nos purificamos. Porque, oh Deus, tira esse pensamento ruim de mim. Ah, mas que feijoada! Eu vou me acabar nessa feijoada. O cara come uma feijoada e sai dali quase que empurrado por causa da glutonaria. Ele podia comer um pouquinho, é gostoso a feijoada? É, bota um pouquinho, se satisfaça com um pouco. Mas não, eu quero comer muito. Isso é muito bom, eu quero comer. Isso é pecado. Isso é pecado. Porque você acaba perdendo o controle de você mesmo, ou seja, você abala o autodomínio. E outras coisas que tem aqui, que não preciso falar,
problemas, inimizades? Quantas vezes nós, e dissensões e pelejas, quantas pessoas eu conheço que gostam de uma disputa, de uma briga? Eu vou para a justiça, eu vou botar você nas portas do tribunal, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso é pecado que nos afasta de um relacionamento gostoso com o nosso Pai. Reconhecer o pecado é necessário. É o primeiro passo para admitir os nossos erros. Nós temos que ser honestos conosco e com Deus sobre a natureza do erro. Lucas 16, versos 15 e 16, aconselha a não tentarmos justificar as práticas pecaminosas. Não é? Olha o que ele diz lá. Olha aqui como ele nos chama a atenção, porque a gente também tem isso. Fulano, por que você fez isso? Eu fiz isso porque... Adão, por que tu comeu? Porque foi a mulher que tu me deste. A gente sempre arranja uma justificativa. A gente sempre arranja. É da nossa natureza querer não admitir a culpa. E o que diz o 15 e 16 do verso 15? Deixa eu ver se é Lucas 16, aliás, verso 15 e 16. Olha como é que ele fala. Vós sois o que vós justificais a vós mesmos, diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então, é necessário reconhecer o pecado. Porque a partir do reconhecimento, nós chegamos ao arrependimento. E a pergunta foi, e o que é o arrependimento? Como o arrependimento nos liberta? O privilégio de nos arrepender é possível por intermédio da expiação de Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo conduz naturalmente ao arrependimento, de uma forma que nós não entendemos perfeitamente. Jesus pagou pelos nossos pecados. A sua cruz nos traz a vida. É isso que Jesus nos oferece, cruz. Então veja que começamos a perceber quão dependente da cruz, quão dependente de Cristo somos. Foi a cruz que nos leva, é a cruz que nos leva ao arrependimento. Porque quando você olha para a cruz, você lembra que por sua causa alguém inocente morreu. Que quem tinha que estar pregado naquela cruz era você. Mas Jesus morreu em seu lugar, morte vicária, morte expiatória, para que você pudesse ter vida. E quando você olha e reflete acerca da cruz, você naturalmente é conduzido ao arrependimento. Não, que coisa, ele morreu no meu lugar. Eu não me conformo com isso. Só que eu não posso voltar no tempo e morrer no lugar dele. E nem poderia, porque ele não morreu por mim, ele morreu pela humanidade. O que eu faço? Aceite Jesus. Arrependa-se. Reconheça-se pecador. Aceite Jesus. E aí
ele se arrepende e aceita Jesus. Os passos para o arrependimento. Primeiro, reconhecer o pecado, que já falamos, que é o primeiro passo, é admitir para nós mesmos que pecamos. É importante ser honesto e não podemos esconder nada de nós mesmos ou do Senhor. Segundo passo, sentir tristeza pelo pecado. Porque se você não sentir tristeza, fica difícil você se arrepender. O arrependimento genuíno envolve sentir pesar e dor pelos pecados cometidos. Essa tristeza não é apenas um sentimento superficial, mas uma mudança no coração que reconhece a gravidade do pecado. Não é superficial, não. Eu sou nojento. Eu sou mau. Eu sou hipócrita. Eu sou sujo. Eu tenho que reconhecer esse estado de miserabilidade. Eu tenho que reconhecer esse estado ruim e tenho que me entristecer. E aqui a tristeza é a vergonha. A vergonha de ter falado injustamente de um irmão. Puxa, eu falei mal daquele camarada. Que vergonha, meu Deus. Que vergonha. A vergonha de ter abusado de uma mulher. A vergonha de ter se insinuado para um homem. A vergonha de ter usurpado o dinheiro da empresa. A vergonha de ter se vendido por meia tigela de lentilha. Aquilo tem que entristecer, para que haja um arrependimento genuíno. Porque se você não se entristece daquilo que você fez de errado, justifica. Eu peguei o dinheiro da empresa, porque tinha tanto dinheiro naquela mesa, que o dono da empresa, o patrão, nem ia notar. Então não houve tristeza do pecado. Eu dei uma atenção para aquela mulher, porque ela ficou sorrindo para mim, desculpa a expressão, dando bola para mim. Eu não podia perder a oportunidade de falar alguma coisa com ela. Então você não se arrependeu do pecado, você não está sentindo tristeza do pecado. Eu me insinuei para aquele homem, porque eu queria mostrar para ele que eu sou mais bonita do que a mulher dele. Então você não está triste pelo seu pecado, porque você se justifica. Infelizmente, irmãos, muita gente em nossas igrejas se justificam, não tem noção da necessidade de sentir tristeza pelo pecado. O terceiro procedimento, confessar o pecado. E aqui tem que ter um cuidado. Não é aquela confissão que é comum na Igreja Católica, de você ir falar ao padre. Não. Deus é tão bom que Ele não quer, às vezes, expor o seu pecado. Mas quando você chega, Deus, eu fiz isso. Deus olha para você, tá bom, meu filho. Não esqueceu de nada, não? Senhor, não sei. E isso. Ele vai falar na consciência. Eu fiz isso também. Você confessou para Deus. E quando se confessa para Deus, a sensação de alívio é estupenda. Eu confessei para Deus, confessei o meu pecado
eu estou aliviado. Eu estou tranquilo. Por isso a confissão dos pecados é muito importante. O Senhor ordenou que fizéssemos isso. A confissão tira um grande peso do pecador. Precisamos, irmãos, confessar todos os nossos pecados a Deus. Quarto, abandonar o pecado. Uma das características da personalidade de Davi é que ele pecava, era alertado que pecou, se arrependia e não repetia o pecado. Aquele pecado, ele sabia que não repetiria mais. Lógico, ele era homem. E como homem, ele estava sujeito a outros pecados, como todos nós estamos. Ele abandona o pecado. Nós também precisamos abandonar o pecado. O ideal é que nós tenhamos um espírito tão fortalecido no Senhor que nós possamos não pecar mais pecado nenhum. Mas durante toda a nossa trajetória de vida, nós vamos pecar. Mas já não há mais alegria no pecado que o convertido pratica. Ele peca e imediatamente ele se arrepende. Ele peca, mas aí o Espírito Santo toca e incomoda e diz: rapaz, olha o que você fez. E ele cai de joelhos e pede perdão. Isto é abandonar o pecado. Ele envolve uma decisão firme de parar de praticar o pecado. Para isso, muitas vezes, ele tem que abandonar lugares, ele tem que abandonar amigos, ele tem que abandonar situações. Porque se ele era um bebedor de cerveja e se arrependeu das bobagens que fez quando bebia cerveja, mas continuar naquele mesmo grupo de bebedores, ele não abandonou o pecado, ele volta a pecar. Abandonar o pecado. E aí a gente vê, se roubarmos, não roubamos mais. Se mentirmos, não mentiremos mais. Se cometermos adultério, não cometeremos mais. E finalmente, buscar o perdão. O arrependimento genuíno leva a pessoa a buscar o perdão de Deus e das pessoas que foram prejudicadas pelo pecado. Isso temos que fazer. Se nós causamos um dano, nós temos que ressarcir na medida do possível. Eu com raiva joguei uma pedra, quebrei a janela do vizinho, mas eu me arrependi. O vizinho sabe que eu quebrei a janela. Eu me arrependi. Mas não deve ficar tudo por isso mesmo. Eu devo chegar, vizinho, eu num momento de loucura, eu não sei porquê, eu estava com raiva de você, eu quebrei sua janela. Quanto foi para o senhor consertar a sua janela? Foi tanto. Está aqui, vizinho. Eu não posso pagar à vista. Eu posso pagar em 2, 3 vezes? Pode. Tá. Às vezes o vizinho chega e diz assim: não, você não precisa pagar nada, eu já consertei, isso eu já esqueci, deixa para lá. O que eu vou fazer? Tá bom, muito obrigado, vizinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou recompensar o vizinho. Aí eu vou numa loja, quanto que custa essa Bíblia comentada? Essa Bíblia comentada custa X. É mais ou menos o prejuízo que eu dei a ele. Mas, por favor, me dá aqui. Deixa eu fazer uma dedicatória. Ao amado vizinho, receba como gratidão a palavra de Deus. Vizinho, está aqui. Mas o que é isso? É uma Bíblia. Eu agora conheço Jesus, eu me arrependi, o senhor não quis
receber nada? Está aqui a Bíblia, é a palavra de Deus. Quem sabe ele salvou uma pessoa. Fez a parte dele. Muito bem, até aqui a gente está entendendo. Pecado e arrependimento para um bom relacionamento com o Pai. Mas há uma coisa que nós temos que advertir aos irmãos: o perigo de procrastinar o arrependimento. Muitas vezes nós demoramos. E quais são as consequências desta procrastinação? Precisamos nos arrepender agora, todos os dias. Jesus nos adverte que Ele virá buscar sua igreja ou nos chamará individualmente a qualquer momento sem aviso prévio. Muita gente está preocupada em quando Jesus voltará. Quando Ele vai voltar para buscar a sua igreja? Não interessa. No momento que Ele achar que tem que vir buscar, Ele vem buscar. Agora esteja pronto. Mas não dá para esperar até Ele dar sinais que vai voltar? Não, porque Jesus é soberano. Ele pode querer usar a opção de te trazer logo. Ele pode, antes de buscar a igreja, dizer: não, Roberto, vem, chegou a hora. Senhor, mas não tive tempo. Problema seu. Problema seu, porque a palavra estava ali. Se você não quis, a igreja todo domingo pregou salvação. A igreja todo domingo pregou redenção. A igreja todo domingo pregou arrependimento. Você conhecia a palavra. Então, é indesculpável você querer dizer que podia esperar mais um pouquinho. Por isso não devemos atrasar esse encontro com o Senhor Jesus. Por isso nós temos que buscar, através do arrependimento, restabelecer o relacionamento como o jovem fez. Se o jovem esperasse um mês, não teria reconciliação, porque ele poderia estar morto de fome. Ele veio nos últimos momentos, correndo, porque ele estava sentindo: eu estou desfalecendo, eu estou fraco, eu estou sem comida, eu estou humilhado. Ele veio correndo e chegou e foi abraçado pelo Pai. E qual a aplicação dessa mensagem? Primeiro, reconhecer que é pecador e se arrepender são fundamentais para a salvação e o crescimento espiritual. Ele permite que as pessoas se reconciliem com Deus, restaurem seus relacionamentos e encontrem paz e alegria em suas vidas. É o objetivo da mensagem incentivar você a reconhecer seus pecados e arrepender-se deles, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que, como nova criatura, você entre no reino de Deus, cujo acesso só é possível graças ao preço que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Hoje é o Dia dos Pais, mas que nós possamos celebrar hoje não o Dia dos Pais, mas o Dia do Pai. Aliás, o Dia dos Pais foi criado como uma forma, Deus por trás cria: vou fazer um Dia dos Pais para eles, mas para que eles tenham discernimento para entender que quem tem que ser reverenciado sou eu, o Deus, o Pai, o Criador. Na verdade, hoje é dia do Pai, é o dia de Deus, é o dia do Senhor. É a Ele
que temos que agradecer. É dele que temos que buscar o perdão. É a ele que temos que mostrar que reconhecemos ser pecadores. É a ele que temos que falar: Pai, eu me arrependi. É a ele que temos que levantar e dizer: levantar-me-ei e direi a ti: Pai, pequei contra os céus, pequei perante ti, me receba. Não sou digno de ser seu filho, mas me receba. E ele amorosamente dirá: traga roupas novas, traga o anel que denota a salvação e o restauro da dignidade. Hoje é o dia do Pai, hoje é o dia de Deus. Por isso, aqueles que estão afastados, pensem nisso e voltem para a casa do Pai, voltem para o braço amoroso do Pai e recebam o amor que o Pai, com um sorriso, está trazendo para vocês. O Pai está de braços abertos te esperando, pecador arrependido. Que Deus abençoe a todos.